Bom dia, Bruno Nunes. Bruno Nunes, que deputado pelo PPM, que a maior parte das pessoas que nos acompanha habitualmente já conhece. Bruno Nunes, estamos a meio do mandato municipal. O Bruno Nunes tem tomado uma série de posições, inclusivamente criticando a política autárquica do PPM. E há quem diga, consta-se, que o Bruno Nunes vai abandonar o PPM, no qual até foi eleito como independente, e vai passar a representar este novo partido que em Loures teve o André Ventura como vereador. O que é que daquilo que consta é verdade ou não? Você muitas vezes é o homem que diz chega a isto, chega aquilo, um grande contestatário do sistema. Até que ponto é que isto tem pernas para andar? Bom dia, António Tavares, bom dia a quem nos chega lá em casa na Notícia LX e Luz TV. Temos aqui um novo formato de pergunta-resposta que eu acho que é interessante, este acordo que fizemos, até porque, fazendo já aqui publicidade ao Loures Fórum, finalmente temos o Loures Fórum, onde podemos fazer uma lógica mais de crónica e de exposição daquilo que é a atividade política ou partidária. E aqui faz todo o sentido que estejamos mais numa posição pessoal e de entrevista direta. Bom, a sua pergunta é extensa e se isto fossem aquelas perguntas de entrevistas de televisão politiqueiras, dava-me imenso jeito começar por dizer aquele chavão político que é ainda bem que me faz essa pergunta. Olha, deixe-me enquadrar. A minha crítica em relação ao Partido Popular Monárquico e à forma como gera as suas candidaturas já foi refletida noutra entrevista, mantenho a minha posição. Já o transmiti a quem de direito e a quem acho, porque como independente eu represento as siglas do partido, e manter claro que eu faço a intenção de, assim também seja à vontade da direção nacional do partido, faço a intenção de cumprir o mandato em nome do PPM. Como independente, mas em nome do PPM. O Presidente do Partido sabia a minha posição e a forma como eu aceitaria estar na política e a forma que aceito de ser frontal. Aceitou essas condições e assim estou, depois de ter sido eleito na coligação Primeiro Loures, liderada pelo PSD, mas liderada pelo André Ventura. E vou-lhe explicar muito resumidamente. Eu não conheci o André Ventura antes das eleições autárquicas, conheci o André durante a campanha. Nem sempre tudo foi um mar de laranjas, para não dizer um mar de rosas, nem sempre tudo foi pacífico entre nós. Tivemos posições logo no início que puseram em causa se seria eu ou não o candidato do PPM. No entanto, depois, há sensivelmente um ano, existiram algumas desavenças entre o PSD e o André Ventura, que ditaram a saída do André, para mim a parte menos relevante do PSD, mas a parte mais relevante da liderança da coligação da qual nós tínhamos feito parte, e abandonou o Conselho. É verdade que fui eu que desafiei o André Ventura a ser candidato pelo Partido Popular Monárquico nas europeias. Não tinha poder para o fazer, mas que criei as sinergias necessárias entre ele e o Gonçalo da Câmara Pereira para que fosse possível, não como chega, mas como basta, numa coligação largada ao Partido Pro Vida e à Democracia 21 e ao Movimento Chega na altura, porque não era um partido que fossem às europeias. Mas queria deixar claro, primeiro, eu não tenho qualquer ligação com o Chega. A ligação que tenho com o Chega é a amizade que tenho com diversas pessoas do Chega, não só com o seu presidente André Ventura, como com o vice-presidente Nuno Afonso, Diogo Pacheco de Amorim, Ricardo Regália, Inês Lopes. Então, mas quem tem tantas ligações? Tenho muitas ligações, como tenho muitas ligações com Ricardo Leão, Lourdes Gonçalves, Carlos Moreira, como tenho com João Florindo, Ana Mata, como tenho com Ricardo Andrade, Paulo Santos, por aí fora. Ou seja, eu não estou na política para fazer amigos, e acho que já disse isso muitas vezes nestas entrevistas. Agora corro um risco disto ser associado ao André Ventura, porque o André Ventura disse isto há 2 dias, mas eu não posso estar com cuidado e preocupado porque o que eu vou dizer vai ser conectado com A ou com B. Há também quem diga no Conselho que eu vou ser candidato do PS, há quem diga que eu vou ser candidato deste ou daquele.
Eu neste momento tenho 2 anos de mandato para cumprir, não sou militante de nenhum partido, olha, como sou muito amigo, quer dizer, somos amigos de há longos anos do João Almeida, candidato à presidência do CDS, como tenho a maior parte dos meus amigos na política até estão no CDS, porque eu passei pelo CDS durante muitos anos, Adolfo Mesquita Nunes, Luís Pedro Mota Soares. Por isso, se vamos pelas ligações de amizade, eu era o candidato de todos, assim todos me quisessem, porque eu não tenho a presunção de achar que todos os partidos querem que eu seja candidato. É um facto que eu considero que ganhei algum capital político, não vale a pena falsa modéstia, acho que ganhei algum capital político na questão que ganhei respeito pelos meus adversários políticos, ou que os meus adversários políticos ganharam respeito por mim, e considero que tenho algum capital aí, mas não considero, por exemplo, que tenha capital a nível de visibilidade da população para poder assumir uma candidatura de dizer, eu agora, como faço muito barulho, vou ser o candidato A ou B ou este ou aquele órgão. Primeiro, há 2 anos atrás, ou seja, estamos precisamente a meio, 2 anos atrás você não me conhecia, ninguém na Assembleia me conhecia, por isso nós não sabemos onde é que vamos estar daqui a 2 anos. Não quero com isto criar aqui nenhum tabu, porque eu acho que nem sequer tenho peso político para criar nenhum tabu, mas eu neste momento estou focado em fazer o meu trabalho como deputado municipal nos próximos 2 anos, defendendo a sigla do PPM e como deputado do Partido Popular Monárquico. Se me perguntar se à data de hoje me voltaria a candidatar pelo Partido Popular Monárquico, não volto a candidatar, ou não voltaria a candidatar pelo Partido Popular Monárquico. Não que não tenha alguma afinidade com o partido e principalmente com as pessoas do partido, ou quem dirige o partido, neste caso, o engenheiro Gonçalo da Câmara Pereira, o Hugo Varandas, presidente da Juventude Monárquica, que é um jovem que eu acho que tem imensa força e que eu gosto imenso de dialogar com ele. Por isso, há muita gente também no Partido Popular Monárquico com quem, o Valdemar, etc., muita gente com quem eu tenho uma ligação e afinidade. Agora, eu sei que se vai falando, dizem que eu sou candidato do Chega, que sou candidato deste, que sou candidato daquele. Não tenho nada que diga eu vou ser candidato deste ou daquele, porque neste momento ainda não estou... Ainda não assinou contrato? Não assinei contrato nenhum e dificilmente assinarei um contrato que me vincula a 2 anos, porque eu acho que a política faz também muito do momento. Obviamente há uma linha ideológica que defendemos, mas que as políticas têm que ser feitas no momento. Há uma política de prevenção, mas também tem que existir uma política de reação. Nós não sabemos onde é que vamos estar daqui a 2 anos. Mas aqui a nível local as políticas dissolvem-se um bocadinho, não é? Aqui temos problemas concretos para resolver. A política, aquela matriz ideológica, às vezes não é assim tão importante. Não é. Aqui acabamos por... Obviamente existe aqui uma política, existe uma questão ideológica, mas que acaba muito por ser diluída com aquela que é a necessidade da gestão corrente e com a necessidade da atuação imediata. Nós temos, por exemplo, seria impensável ideologicamente achar que a CDU ideologicamente faria outsourcings ou entrega a privados de algumas funções essenciais em algumas empresas municipais, e, no entanto, por uma necessidade óbvia de falta de recursos, nós temos a CDU entrega a política de comunicação, tem um contrato de avança com uma empresa externa, a política de recolhas e de lavagens de contentores tem uma empresa que faz, o GR do Jerónimo também foi entregue a um particular, ou seja, houve aqui uma privatização. Estou a colocar a coisa de uma forma um bocadinho mal comparada, mas que acho que dá para as pessoas perceberem que essa nunca seria uma linha ideológica da CDU, por isso... Mas não está em linha, não está no horizonte. Uma próxima contratação não é por aí, não é? Ao diluir agora a matriz ideológica da CDU, dizendo que a CDU está muito virada para os privados, não me está a dizer que é também uma opção. Eu candidatar-me pela CDU? Não. Como independente? Não. Até porque eu acho que os deputados da CDU têm muito pouca independência. Não, mas você podia ser o independente. Não. Isso está fora de questão. Aliás, eu não vou começar a dizer quem é que está fora de questão, não está. Eu acho que as pessoas me vão conhecendo, ou pelo menos quem nos acompanha,
e percebe que existem linhas ideológicas e princípios que eu defendo que são completamente dispares daquilo que são as políticas e a consistência de determinados partidos que eu reconheço que são históricos, mas com os quais eu não concordo com a política, o que não quer dizer, ou seja, eu levo a política local e a política municipal numa forma de, eu não tenho que obrigatoriamente achar que as propostas por serem da CDU são más e que são todas para chumbar. Sim. Eu reconheço competência e algumas coisas positivas na gestão municipal e no executivo, e tenho uma grande consideração pelo presidente Bernardino Soares, que eu considero que é um grande político no Conselho. Mas isso não faz, o facto de eu os respeitar, não faz com que eu concorde com a política deles. Mas o Bruno não acha que aceita alguma vez me candidatar pelo Partido Comunista. Mas não acha que tem um peso excessivo? O Bruno é apenas um deputado, está numa bancada de um deputado. Não acha que tem um peso excessivo naquilo que é a vida política aqui em Loures? Não. Na intervenção, no diálogo nos bairros sociais, nas empresas municipais, já há aí casos concretos. Não acha que... Não, eu acho que a política municipal estava amorfa e estava em estado zen ou esteve durante alguns anos. Nós temos uma visão daquela que é a esfera governativa, ou seja, a CDU e o PS, que vai oscilando aqui entre eles a governação, muito de um ataque feroz político, mas que se permitem à gestão de um e de outro, ou seja, quando um está a governar um município, o outro defende as suas políticas. Eu ia dizer que cria-lhe dificuldades, mas não é esse o objetivo, é defende as suas políticas, mas eles têm uma negociação permanente entre a CDU e o PS, que vai permitindo que, mesmo sem maioria, as coisas vão acontecendo. Não existe um ataque, um voto de protesto e uma posição de protesto tão acérrima por parte deles. Temos depois aqui o PSD, que, não sendo um dos dois maiores partidos municipais, tem uma projeção e uma força enorme a nível nacional, obviamente, e por isso dá-lhe uma importância na negociação clara dentro do município, e até porque tem assento na variação, e até porque nos últimos anos tem feito parte de muitos dos executivos, esteve presente com cargos executivos, e depois era mais fácil dentro dos partidos de menor representatividade ser conotado com o voto de descontentamento e o voto de protesto, e se calhar por aí é que vem depois a associação ao Chega e de ser do protesto e do descontentamento. Mas está fora de causa o Chega? Eu neste momento respeito o PPM, vou respeitar e não vou dizer eu nem sei se vou ser candidato. Pronto, a questão é essa. Eu posso daqui a 2 anos nem sequer ser candidato. Crio aqui uma crónica consigo mensal e venho cá falar sobre o município e não... Passa a fazer outsourcing. Exato, e passa a fazer outsourcing. Mas retomando, eu acho que não sou... acho que o facto de ter muitos anos de política me dá alguma bagagem para poder discutir alguns dos assuntos. A liberdade que eu tenho por parte do Partido Popular Monárquico de poder intervir sem qualquer amarra ao partido, ou amarra ideológico, ou amarra a propostas do passado, dá-me liberdade de poder agir no momento e de ser contestatário em relação a algumas propostas. E depois porque eu adotei a política de os minutos, ou os poucos minutos que eu tenho na Assembleia Municipal, os 3 minutos de PAOD, mais os períodos que posso falar durante os pontos de ordem do dia, adotei que fossem de combate político e de debate político, e não de perder tempo a apresentar propostas ou recomendações, que já expliquei. Considero que, no meu caso, será uma perca de tempo e vou gastar o tempo que tenho. Por isso, reconheço que o facto de estar num constante debate político pode fazer com que, de alguma maneira, sobressaia as minhas intervenções, o que leva a tentar colocar alguns pontos em agenda, fruto depois do contacto que a população tem comigo, porque reconhece quem segue as Assembleias Municipais, que não são assim tantos como deveriam ser, mas quem segue as Assembleias Municipais reconhece que ele vai falar no assunto, e por isso as pessoas vêm, sabem que eu não tenho amarras do passado, e vêm ter comigo para pôr este ou aquele caso. Mas essa posição assumida de antissistema e de pessoa que recolhe as queixas da população, o Bruno coloca-se numa situação antissistema
e um bocado para o que eles chamam de populismo, vulgarmente. Não. Isso não faz parte da Não. sua praxis aqui no Conselho? Não, e vou-lhe dizer, e vou-lhe dar casos práticos. A questão do ser antissistema poderia dar a hipótese de todo o problema que eu encontro eu tornar isto uma bandeira e fazer barulho por tudo e por nada. Existem várias questões no município que algumas eu considero que devem ir à Assembleia Municipal porque são transversais às diversas freguesias, porque é um problema de abrangência transversal, mas existem casos locais em que o Sr. Presidente da Câmara sabe isto, em que não é a primeira nem a segunda vez em que eu peço uma audiência com o Sr. Presidente da Câmara e que existem casos concretos que eu trato no gabinete, ou pelo menos denuncio no gabinete, não é trato porque não sou eu que resolvo, mas que denuncio no gabinete com o Presidente ou nas comissões, ou seja, não trago tudo a público. Se eu quisesse fazer populismo, acredito que existem situações em que eu já levei diretas ao Presidente da Câmara para pedir a sua intervenção, que eu poderia tentar fazer uma bandeira daquilo e andar aos gritos à volta de algumas questões que seriam essas sim populistas. Por isso não é essa... E essas pessoas que vêm ter consigo e que fazem essas queixas consideram-se representadas? Não sei, si? nunca lhes perguntei. Não é? Quando o Bruno toma essas atitudes, essas ações de conversas privadas com o Presidente da Câmara, isso não é público, portanto. Sim, não é público, e as pessoas não sabem. Mas as Ou pessoas há que ações fizeram a que denúncia depois... têm depois, porque eu transmito ao Presidente da Câmara que vou falar com as pessoas e dar uma justificação daquilo que a Câmara me transmitiu naquela reunião. E não é a primeira vez que isso acontece, não vou enumerar os casos porque isso vai levantar claro, algumas questões e alguns deles até bastante complicados, mas a CDU e neste caso o Sr. Presidente da Câmara e os seus assessores sabem perfeitamente que ainda a semana passada, na sexta-feira passada, durante o dia estive ao telefone com o chefe de gabinete, António Pombinho, para resolvermos uma situação que facilmente, garanto-lhe que facilmente daria notícia de televisão e daria um alerta mas não acha que CM, isso um alerta isto, não um é alerta correto? aquilo. Politicamente, quando esconde da população determinados problemas, acha que está a fazer Não, eu acho que os sua políticos... função política? Nós não podemos ter o 8 e o 80, não é? Ou seja, não podemos dizer que sempre que ele vem dizer cá para fora e que diz tudo como aos malucos é populista e depois quando não, nós queremos saber qual é o equilíbrio dessas coisas e se é ético o tratamento privado de questões que são do interesse público. Eu acho que existem questões que depois de ponderadas e de percebermos que isto pode ter consequências a nível de segurança das pessoas, sim, que isto pode ter consequências de represálias, que o tratamento em praça pública vai ser utilizado, vai ser desvirtuado do objetivo que nós queremos de resolução, mas que vai ser tornado numa bandeira de xenofobia, de racismo, disto ou daquilo. Eu acho que devemos tentar ser politicamente responsáveis e de tratar, até ao limite, tentarmos tratar de uma forma responsável. Se a determinada altura o problema subsiste, não é resolvido, ninguém faz absolutamente nada, depois das diversas denúncias, das diversas entregas de documentação e o assunto não é resolvido, como disse ao início, eu sou como não tenho uma estrutura muito grande, só tenho uma hipótese, é fazer um barulho sobre aquilo, porque infelizmente a política em Portugal resolve-se quando existe alarido. É? E passa na televisão. E passa na televisão. A partir do momento em que passa na televisão, existe alarido, vai-se resolver. Por isso, eu ainda acredito que existem assuntos que podem ser resolvidos antes de fazermos esse alerta social e antes de criarmos uma denúncia pública, porque acho que as políticas não têm que obrigatoriamente ser tratadas todas em praça pública, porque isso levará sim à questão do populismo, quer dizer, não teve uma atitude responsável, bastava ter feito um contacto com o Presidente da Câmara, o Presidente da Câmara até estava disponível para o receber, com mais ou menos atraso, mas até, obviamente, não terá também o dia todo para me estar a aturar, tem mais coisas que fazer, mas nunca me recusou uma audiência privada, já tivemos diversas, para tratar de assuntos mais complicados, menos complicados, de projeção económica, de desenvolvimento económico do Concelho, de internacionalização do Concelho, de investimentos para o Concelho e de casos sociais e de casos de habitação e de casos de GES de Louras, complicados em que, a determinada altura, eu dou-lhe o caso concreto das GES de Louras. A GES de Louras foi primeiro, numa primeira fase, foi tratada nos gabinetes.
A partir do momento em que se percebeu que nós tínhamos uma discordância clara e que não havia um entendimento em relação àquilo que se passava nas Geas Louros, eu tinha duas hipóteses. Abandonar o caso das Geas Louros, e neste caso em concreto com o deputado Carlos Moreira do PS, abandonarmos a situação ou levarmos a situação até ao final. E a situação até ao final já só tínhamos uma hipótese, era trazer a situação para fora dos gabinetes e levar a situação para a rua. Por isso, a partir daí, ok, sempre que saímos da porta, dizem, mas é populista. Então, mas quando está dentro da porta, está a esconder. Eu acho que não é difícil fazer a gestão, desde que seja a política feita com uma questão de bom senso, e de partirmos de uma questão de bom senso e de percebermos que consequências é que a nossa atitude vai ter para a resolução, prática ou não, do problema. O Bruno assume-se declaradamente como um rebelde. Não. Como um rebelde, e nesse sentido acha que é cómodo para algum partido ter um Bruno Nunes? Eu não acho que o Bruno está associado, lá está, talvez porque também é assediado pelos munícipes, pelos cidadãos, é assediado para resolver um conjunto de problemas, eu sei, também não fazemos notícia disso, e isso passa por vezes na Assembleia, mas o Bruno é assediado, entre aspas, para resolver, para interceder junto da Câmara. E resolve e tenta levar o Executivo a resolver, mas continua a ficar a imagem de um deputado rebelde. Acha que isso é cómodo para um partido onde no futuro, porque no CDS o Bruno não se revê, embora tenha muitos amigos, não é? Estamos a falar aqui no Conselho. Você quer puxar um a ver se consegue chegar a uma altura que vai afunilando isto e chega lá ao caminho. Mas não acha que é um deputado rebelde? Não. Eu acho que, primeiro, há uma coisa que o António disse que não é verdade, ou seja, o Bruno não resolve nada. Ou o deputado Bruno Nunes não resolve nada. Perante as pessoas. Não, perante as pessoas, assim, vamos ver uma coisa, seja o Executivo CDU, seja PSD, seja PS, seja de quem for, é impossível que o Presidente de Câmara ou os vereadores tenham conhecimento de tudo o que está a acontecer no município nesta altura. E estamos com um município que é enorme, é impossível. As pessoas, por norma, tentam as vias normais, de uma queixa à Polícia Municipal, de uma queixa aos serviços, e tentam que a burocracia lhes permita resolver um problema que, por vezes, a burocracia do sistema não permite a que aquela queixa tenha o tratamento devido, com urgência devida, ou com aquele problema seja tratado em tempo útil suficiente para que as pessoas tenham o problema resolvido. O facto de me utilizarem para isso é perceberem que qualquer deputado municipal, e não apenas o Bruno Nunes, tem uma linha de comunicação, obviamente facilitada, com o Sr. Presidente da Câmara, com os seus vereadores e com os diversos partidos. Mas o facto é que escolhe o deputado do PPM e não escolhe os outros. E porquê é que não escolhe os outros e escolhe o deputado do PPM? Os outros também são deputados, também podem interceder, também podem facilitar. Eu acho que acabam por, a maior parte das denúncias que tenho, ultimamente tenho aqui algumas que vêm só dirigidas a mim, mas temos várias, o caso das Geas Louros. A Geas Louros foi enviada para todos os partidos políticos. A última reunião que os trabalhadores das Geas Louros tiveram até foi comigo. O caso das Geas Louros tinha tido, um mês antes, uma intervenção da deputada do CDS na Assembleia Municipal em que levantou o problema. Volto a colocar a questão. Porquê é que consigo resulta? Porque é rebelde? Não, é assim, eu não está preso, não está... Primeiro porque eu não estou preso. Ou seja, eu não estou amarrado a nenhuma política governamental, eu não estou agarrado a políticas do passado, estou completamente à vontade. Pronto. E depois, eu não tenho procedimentos de ter que ir a uma distrital ou de ter que votar na concedia, qual vai ser a posição que vamos tomar sobre isto ou sobre aquilo. Por isso estou aqui num âmbito um bocadinho selvagem de que a decisão é minha, por isso eu tenho a capacidade de... Claro, o rebelde, entre aspas, tem autonomia total. Sim, eu não tenho uma necessidade de fazer uma introspeção e de falar comigo mesmo para pensar o que é que vou fazer. Consultar a matriz ideológica. Não é? Pronto. E aqui, por isso, o meu processo de resolução ou de tomada de posição é mais rápido do que uma estrutura partidária que democraticamente tem que respeitar aquilo que são os órgãos do partido. Claro. E eu nisso estou mais liberto. Não quer dizer que sou eu que resolvo, porque eu não consegui resolver nada até hoje aqui em Louros. O que eu consegui foi trazer e marcar a agenda. A facilidade de depois, o facto de estar sozinho permite-me mais facilmente
estudar o processo e não ter que trocar opiniões com 50 pessoas. Por isso é que eu digo, sozinho, o Bruno Nunes tem uma posição que, porventura, dentro de um contexto mais de um grupo de deputados, Sim. de uma bancada, se calhar não pode ter essa liberdade e, se continuasse fiel àquilo que hoje pensa, é o tal deputado que não é muito cómodo. É aí que querem associar ao André Ventura e que não há associação. Sim. É aqui que É querem aí que eu associar. queria chegar a Pronto. seguir. Mas o facto dos deputados estarem sozinhos não significa agora que somos todos André Ventura. Mas deixe-me dar um exemplo. Há um ano e meio, sensivelmente, nós tivemos aqui uma situação em que eu tive uma discordância grande com o PSD por causa da questão do apoio técnico administrativo. Sim. Okay? E que deu origem a um comunicado assinado por mim. Eu debati este assunto do comunicado ser emitido com o engenheiro Gonçalo da Câmara Pereira. E ele não era de acordo. E eu lancei, disse que queria lançar e que essa era a minha posição como deputado. E se não fosse lançado pelo PPM, disse-lhe claramente na altura que lançaria como independente. E ele aceitou então que... Ou seja, eu demorei 3 ou 4 dias para tomar uma decisão de como é que poderia pronunciar-me acerca do facto. E estamos a falar 3 ou 4 dias por causa da discussão entre duas pessoas. Nós temos aqui uma necessidade na política local de tomada de decisão e de postura imediata em muitas das atitudes. Porque a população quer uma resposta amanhã. Sim, sim. Não quer uma resposta daqui a um mês. Não quer perceber. Eu quando lhes digo, às vezes mas agora vai ter que esperar pela próxima Assembleia Municipal. Está bem, então quando é que é a próxima Assembleia Municipal? Daqui a um mês. Durante um mês eu vou viver nesta circunstância. Porque nós estamos a falar, quando falamos de política municipal, falamos daquilo que é o dia-a-dia, que é você sair de casa e ter iluminação na rua, você sair de casa e a rede de esgotos não estar destapada, você sair de casa e existirem lombas na rua, você sair de casa e os seus filhos terem alimentação condigna na escola, etc, etc, etc. Existem aqui uma série de questões que, ao contrário das políticas nacionais, que são políticas macro, aqui são políticas efetivas e que têm que ter uma resposta imediata. Concretas. Simplifica o facto de você ser só um. Você pensa pela sua cabeça, você toma a decisão e depois sofre as consequências de estar a agir bem ou estar a agir mal, mas você toma uma posição. Isto permite com que eu traga pontos e que tente marcar uma agenda, porque sendo pontos problemáticos é impossível que os restantes partidos fiquem indiferentes a esta questão. Porque não podem fugir dela, não vão poder fugir dela. Mas você também tem a vantagem de não ter essa tal matriz ideológica que pode condicionar. Você tem determinados princípios, todos sabemos. Sim. Digamos que se votar no PPM não é por qualquer razão, é porque foi no PPM que teve maior liberdade para concorrer, certo, embora estando na coligação com o PSD. Certo. Mas você, Bruno Nunes, é um caso muito particular. Mas em concreto, no que eu acho que faço uma... óbvio que eu tenho a vantagem, não sei se isto será uma vantagem, mas para mim na minha forma de agir, tenho a vantagem de eu não tenho que justificar nada a ninguém. Eu não faço uma reunião preparatória, aliás, Com a faço conselhia com a conselhia para decidir. A reunião preparatória que eu faço, da maior parte dos temas, tem a ver com a equipa de assessores que tenho a trabalhar comigo, em que eu me preparo para dúvidas legais, para dúvidas económicas e matérias que eu não percebo, porque eu acho que os políticos, isto não há aqui Ronaldos, e existem muitas matérias em que eu não consigo dominar e preciso que os dossiês sejam lidos, tratados e dali seja escrutinado aquilo que poderá ser a matéria para eu depois politicamente aprofundar. Por isso a minha relação de decisão política não passa por uma estratégia conselhia, uma estratégia distrital ou uma estratégia nacional. Passa por eu definir que durante os próximos 3 meses eu quero discutir orçamento, grandes opções do plano, orçamentos do Chimar. E por isso a minha equipa, ou a equipa que trabalha comigo... Tem um assessor, não é? Tenho um assessor, mas eu, no meu caso eu não optei por ter um assessor, optei por ter uma empresa com o mesmo valor de assessoria, por isso a empresa dá-me assessoria na área jurídica, na área económica e várias áreas de consultoria, onde eu remeto para eles os documentos e que peço uma análise profunda, porque eu sozinho não tenho capacidade para organizar, claro, nem gerir os documentos todos. Por isso, eles acabam por fazer a primeira análise, e eu confio neles, fazem a primeira análise, onde dizem, existem incongruências aqui, isto aqui está bem, esta proposta vai criar isto gera aquilo, existe esta falha no orçamento, não se percebe isto aqui, isto não coincide com aquilo, etc. por aí fora.
E isso dá-me liberdade a fazer as minhas posições quando discutimos a fiscalidade, quando discutimos, que é uma área que eu não sou expert, por isso é que fui para Direito, não é? Porque o artigo 2º com o artigo 3º não dava o artigo 5º. Era fácil, não tinha que estar a fazer matemática, a coisa estava resolvida. E eles ajudam-me muito nessa parte. Depois é a questão da intervenção política e a questão de eu não pego numa denúncia e trago a denúncia, e eu acho que isso a própria CDU já percebeu, eu não trago a denúncia se não vier com ela preparada. Consistente. Mas... Eu, se não tiver algo consistente em relação àquilo, eu primeiro tento perceber o que é que se passa. Esta questão da habitação municipal, eu comecei com ela há 4 ou 5 meses, ela vai continuar, e foi um assunto que primeiro foi muito ponderado e que foi muito trabalhado a nível dos dossiês para chegarmos ao ponto que chegaremos. No entanto, tivemos nesta questão da habitação municipal um ponto que teve que ser de intervenção imediata e que não deu tempo de preparação, que foi o incêndio de Sacavém. Ninguém conseguia prever que o incêndio ia acontecer. No entanto, a consequência do incêndio teve consequências imediatas a nível da habitação municipal, que teve que ter um posicionamento político imediato. E eu não tinha que discutir isto dentro da Conselhia, nem tenho que discutir isto dentro da Distrital. Eu recebo a denúncia, eu estudo a denúncia e se achar que é coerente, eu avanço com ela. O Bruno, não acha que, não pensa que seria melhor para todos nós em Loures que continuasse a existir um deputado Bruno Nunes individual num estatuto semelhante ao que existe atualmente, que continuasse a existir um Bruno Nunes no futuro, ou acha que provavelmente poderia fazer muito mais se não estivesse sozinho e tivesse algum acordo ou alguma situação que permitisse, digamos, mexer mais com o Conselho? Olha, em vez de ficar apenas pela reivindicação. Aí está, eu não faço só reivindicação. Sim, mas... O orçamento participativo foi construído muito, começou com o Bloco, mas muita proposta também minha. A questão das GES Loures, acho que se conseguiu construir uma coisa positiva, apesar de ter começado na contestação. E depois passa para a facilitação e é a parte catalisador. Primeiro, eu acho que dificilmente teremos... nas próximas autárquicas, um deputado, não interessa se é Bruno, se é António, mas teremos um deputado nestas circunstâncias. Porque isto passa por entrar a um deputado único através de um partido que lhe dê liberdade total. E eu não vejo um PAN a fazer isso, eu não vejo o CDS a fazer isso, eu não vejo o Bloco de Esquerda a fazer isso. Isto é resultado de uma cisão, de uma coligação, por isso isto tem aqui uma série de circunstâncias que levou a este posicionamento. Bruno Nunes e as suas circunstâncias. Bruno Nunes, não é por ser o Bruno Nunes, é este deputado em concreto teve liberdade absoluta. E este deram liberdade absoluta, ou seja, ele está ali e não está... Mas não acha que isso faz falta? Que a Assembleia no futuro deveria ter alguém assim? Pois, mas de acordo com a metodologia de voto que nós temos em Portugal e com o método ONT, isso vai ser uma situação quase impossível. No entanto, eu considero, muito sinceramente, que nós temos aqui na Assembleia Municipal de Loures muitos bons deputados que, apesar de estarem amarrados às estruturas partidárias e àquela que é a ideologia do partido, têm alguma liberdade e conseguem fazer alguma diferença por serem também, se quiser chamar-lhes, irreverentes e também e terem aqui alguma rebeldia. E você tem exemplos desses em quase todas as bancadas. Sim. Em quase todas as bancadas, ok? Eu já falei sebejamente dela e depois, entretanto, a seguir, quando estas entrevistas saem, eu recebo mensagens a criticar-me por eu levar o trabalho dela. Mas eu vejo o caso da deputada Fátima Amaral. É rebelde. Pois é. Bastante. E interveio em relação ao SEMAS de uma forma contundente. Sim, ela não se amarra. Ao Chimar, perdão. Ela respeita o partido, mas ela não se amarra. Você tem no PS tem diversos deputados assim. Você tem o Carlos Moreira, você tem o Luís Gonçalves, o próprio Tiago Abade, que algumas vezes, já assistimos diversas vezes, a alguma crispação ali entre o Presidente da Assembleia Municipal, que é o Presidente do PS em Loures, e o líder da bancada do PS, Tiago Abade. Já tivemos ali algumas crispações entre frito. Já aconteceu.
tem no PSD, o Ricardo Andrade, a determinada altura, era um bocado desalinhado ali da própria bancada, apesar de ser líder da bancada. Aliás, o próprio Tiago Mendonça, que saiu da bancada do Tiago PSD. Mendonça, o Paulo Santos, que também tem uma posição muito própria, é a posição dele. Colocam-no a defender determinadas Espero políticas. ter o Paulo Santos um dia destes. O Paulo Santos é um deputado muito interessante. Eu tenho que ter cuidado de dizer isto, que ele é vaidoso. Mas eu gosto muito dele, gosto muito do Paulo. Por isso, eu acho que a circunstância criou esta possibilidade de futuro. Se eu acho que é importante a democracia ter sempre um contraponto, isso eu acho que é importante em qualquer Assembleia ter sempre um contraponto. Não digo que é o maldizente, que é o tipo que é maldizente, que é o tipo do bota abaixo, que é o tipo disto, que é o tipo do Chega, mas que é importante ter alguém que pense de forma diferente. E não é alguém do Chega que vai fazer isso. Eu não sei o que é que o Chega pretende perder para o Conselho daqui a 2 anos, garanto-lhe que não sei, garanto-lhe que a última vez que falei com o André Ventura foi na noite das eleições e foi por SMS. Tinha falado com ele uns dias antes, mas depois, desde aí, não voltei a falar com o André Ventura. Enviei-lhe uma mensagem a dar-lhe os parabéns no dia da tomada de posse, como enviei a outros deputados, meus amigos da Assembleia da República. Por isso eu não tenho compromisso nenhum, nem com o Chega, nem com o Basta, nem com nada. Não tenho compromisso com ninguém. E não quero ter compromisso com ninguém durante estes próximos 2 anos, o que pode ditar eu ficar fora das próximas autárquicas, eu ser candidato ou eu não ser candidato. Não vai. Mas não acha que lhe falta. Quer dizer, o Bruno Nunes está dentro das matérias, estuda as matérias, daí que quando chega à Assembleia tem o caderno bem estudado, o dossiê bem estudado, mas não acha que falta aí uma coisa que é fundamental, que é fazer obra? E um deputado é verdade que é um não consegue fazer. Sim, é um bocadinho frustrante e pegando nisso, também tem muita gente aqui no município, muita gente, eu quando digo muita gente estou-me a referir aos deputados municipais. Uns a semana passada achavam que eu iria começar a trabalhar no gabinete do Chega, na Assembleia da República, outros que vou ser candidato do Chega, outros que eu vou ser candidato do Partido Socialista, outros que acham que eu sou demasiado próximo do Presidente da Assembleia Municipal e por isso que é óbvio que a minha ligação ao PS, outros que acham que... E também não está de fora um convite do CDS? Outros que acham que se calhar ainda volta ao CDS, o CDS de Louros, eu vou-lhe dizer uma coisa, é assim. Mas está de fora? Eu voltar ao CDS? Sim. Está de fora, está de fora. O CDS não é... É conhecido publicamente que o Bruno Nunes está em ruptura com o CDS aqui em Louros. Não, mas há muitos anos aqui em Louros. Mas por isso mesmo é que às vezes podíamos considerar que é uma alternativa para o CDS em Louros. Não é? Não, o CDS trata dele, não tenho absolutamente nada a ver com o CDS. Respeito muito o CDS porque foi um partido onde passei. As pessoas do CDS têm muitos amigos. Lá muita gente e ter... Sim, mas lá está, não é porque somos amigos, temos que pensar todos da mesma maneira. Eu acho que o CDS, quando já desvirtuou muito aquilo que era o CDS, quando passou o CDS-PP e depois houve aquela mistura toda e hoje o CDS precisa de ser repensado. Mas volta a dar a pergunta que é... a minha posição. Agora eu não sei onde é que o CDS está daqui a 2 anos, eu não sei onde é que o Chega está daqui a 2 anos, eu não sei onde é que a Iniciativa Liberal, agora vou falar da Iniciativa Liberal, vão dizer que vou ser candidato para eles. A Iniciativa Liberal vai estar daqui a 2 anos, pronto. Mas a minha questão não passa por esses partidos, porque alguém que conhece bem o Conselho, estuda os dossiês, consegue fazer essa interface com a população. Há aqui uma coisa que é evidente. Eu penso que dentro de si deve haver essa necessidade, que é fazer obra. Não precisa forçosamente de ser deputado municipal, não sei, isso há muitas figuras, mas digo, não lhe falta isso, não sente que tinha capacidade para pegar e fazer obra? Existe dentro da Assembleia Municipal quem eu considero que tem uma enorme competência e um enorme conhecimento do Conselho para vir a ser Presidente do município. E se me pergunta, mas aceitaria estar numa posição de mais executiva e menos de fiscalização? Fazer obra e... Óbvio que fazer obra é melhor do que contestar obra. Eu, pelo menos, tenho essa interpretação. Se eu fosse do Bloco, eu preferia contestar obra do que fazer obra. Mas como eu não sou do Bloco, lá está, o outro que está descartado de imediato. Okay? Não é opção. Também não é opção. Eu prefiro fazer obra do que contestar obra, obviamente. Não é? Quando estamos na Assembleia e às vezes me dizem, mas o que é que o senhor sugere? Se não pode ser assim, o que é que o senhor sugere? Então, olha, deixe-me ir para aí. São do contra, é do contra. Então. Invertemos e eu mostro como é que se gera, como é que se desenvolve o tecido empresarial.
Como é que eu considero que vamos ter aqui uma crise gravíssima ao aumentar durante esta legislatura o ordenado mínimo para 750 ou 800 euros? Não pensamos nas pequenas e médias empresas, não pensamos nesta senhora que nos serve aqui o café e como é que ela vai pagar 1000 e tal euros de ordenado a uma pessoa, porque os 800 mais os impostos Mais sobre o aquilo. TSU, sim. E dir-me, então, mas o que é que a Câmara Municipal tem a ver com isto? A Câmara Municipal tem que criar mecanismos para a implementação local de maior tecido empresarial. Não é a derrama que vai resolver, mas a derrama ajuda, de criação de novos postos industriais, de criação de incentivo ao comércio local, de implementar e de dar a forma que as pessoas possam vir a pagar aqueles ordenados que hoje querem colocar como ordenado mínimo. Porque esta história de dizermos, o ordenado mínimo nacional vamos colocar nos 800, 900, 1000, 4000, 5000, eu por mim que ganhemos todos 10.000, e quem é que vai pagar isto? A senhora daqui do café vai ter capacidade para pagar aos funcionários ou vai ter que despedir por cada 3 despedir um para poder compensar o ordenado nos outros 2? E a Câmara Municipal tem um papel na economia local? Tem. E eu acho que isso as câmaras municipais têm descurado, que consideram isso uma responsabilidade a nível de fiscalidade do governo. Não, existem outras formas de tentar incentivar o comércio local, de tentar impulsionar o comércio local, de tentar minimizar a carga fiscal sobre o comércio local e criar formas de que ajudem à melhoria da condição de vida dos trabalhadores. E depois faz-me uma certa de confusão quando estamos com um governo municipal de CDU que fala tanto dos direitos dos trabalhadores, tem problemas nas suas próprias empresas e não aposta no tecido empresarial, porque considera que o tecido empresarial são aqueles dos patrões e esquecemos-nos que nós vivemos num país onde, eu não sei qual é a percentagem ao certo, mas a maior percentagem de empresas em Portugal são nano ou microempresas. Microempresas, sim. Que não têm capacidade de um momento para o outro passar agora a pagar mais 250, mais 300 euros aos funcionários e levarem com um escalão de carga fiscal em cima disto, em que cada funcionário representa 1000 e tal euros. É mentira. Isto vamos ter toda a gente a fechar portas, o mercado a entrar numa ebulição completamente surreal, porque a estrutura de base da pirâmide não está preparada para servir a população e para ajudar a população a poder desenvolver negócios, a poder ter um encaminhamento de negócio, um desenvolvimento da área de negócio que permita, então aí sim, pagar 800, 1000, 2000 e por aí fora. Isto não pode ser só a lógica de vamos criar uma medida populista, de dizer vamos pagar a toda a gente 900 euros por mês. Está bem, e quem é que vai pagar? Porque as calças do meu pai também são um grande homem, não é? De dizer, até se dizia outra coisa, que era pimenta ali e aqui e é refresco, não é? Pronto, isto para os outros é sempre fácil. Dizermos, você agora vai pagar. Eu não sei se a sua empresa tem funcionários, mas você agora passa da sua empresa, olha, os seus colaboradores passam todos de 600, que era o que você conseguia pagar por mês, para 850 já durante o... E você diz, mas as minhas receitas mantêm-se, a minha carga fiscal mantém-se, como é que eu vou pagar a esta gente? Não há mercado, como é que você vai fazer? Por isso, não é só uma responsabilidade do governo, existe uma responsabilidade local que os municípios têm que olhar para o seu tecido empresarial. Não basta ir com o capacete visitar, imaginário e dar uma passagem ali no Marle e tal, porque não são aqueles que faturam muito que vão ter, esses vão descer nos lucros, mas nós não estamos a falar daqueles que têm lucros, nós estamos a falar daquela senhora que todos os dias abre a papelaria, que mete o Euromilhões e que vende meia dúzia de revistas e uns maços de tabaco, que não pode lá estar as horas todas, tem uma ou duas funcionários e de repente aquilo vai disparar. Qual é o... Para terminarmos este espaço, porque já vai longo, Okay. Mas qual é... que Bruno Nunes é que vamos ter até 2021? Vamos continuar a ter um deputado que vai honrar a história e o pergaminho de um partido que tem 45 anos de história, que faz parte da implementação do municipalismo em Portugal e que tem muito a ver com aquela que é hoje a composição das Assembleias Municipais da estrutura municipal, que honrará aquele que é a bandeira e o nome do partido, mas que nunca deixará de meter a boca no trombone, de continuar a denunciar o que acha que deve ser denunciado e manterá aquela que é a posição que considera responsável, de o que acha que não deve ser tratado como populismo, deve ser resolvido por outros meios e que deve ser feito. Só dando mais um exemplo, nós denunciámos aqui a situação da habitação municipal e a seguir dizia, então mas porquê é que, se sabes de tudo, porquê é que não metes tudo cá para fora? Eu disse, porque a competência não é minha, eu não vou conseguir resolver absolutamente nada disto só porque eu vou denunciar. Apresentei a denúncia à Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria-Geral da República continua o seu trabalho. Se eu fosse populista,
Não tinha enviado para a Procuradoria-Geral da República, tinha enviado para a CMTV e esperava que a Procuradoria-Geral da República visse o alerta CM e a seguir pegasse no assunto. Ou fazia as duas coisas. Ou fazia as duas coisas. Ok, obrigado, Bruno Nunes. Obrigado, António Tavares.